Burros abandonados em uma ilha deserta dominam o deserto árido. Porcos no paraíso tomam sol em uma praia do Caribe. E na costa leste dos Estados Unidos, 2 rebanhos de cavalos dividem uma ilha. Animais selvagens devem ajustar-se à vida por conta própria. Isso significa adaptações incomuns e comportamentos surpreendentes. Mas o sucesso deles pode ser também a sua ruína. Dentro dos diferentes reinos do mundo selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em grupos. Um bando, um rebanho ou uma tropa reina soberana. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Animais selvagens. A pequena ilha holandesa de Bonaire fica na costa noroeste da Venezuela. Com pouco mais de 250 quilômetros quadrados de área total, esta pequena ilha de terra seca e vegetação esparsa é a casa adotiva de um dos animais mais emblemáticos do mundo da carga. O burro. Os burros vivem como animais selvagens em Bonaire há mais de 500 anos. A maioria deles tem listras distintas que formam uma cruz em suas costas. Isso levou por grande tempo a uma associação entre os burros e o cristianismo. Além das serpentes, os burros são os únicos animais que falam na Bíblia. A cruz é, na verdade, uma característica herdada do burro selvagem da Núbia, uma das 2 subespécies a partir das quais todos os burros domésticos são descendentes. Os antepassados do burro transformaram em seu lar a terra deserta do nordeste da África, entre o Egito e a Somália. Então, mais de 5.000 anos atrás, os humanos os domesticaram e os trouxeram através dos confins da Ásia e da Europa. No século XVI, foram os conquistadores espanhóis que trouxeram os burros para Bonaire. Durante séculos, os burros foram usados no comércio de sal de Bonaire, ao lado de africanos escravizados. Quando a escravidão foi abolida na ilha em 1862, o negócio de sal foi industrializado. Os burros foram libertados. Hoje, eles são um lembrete da história da ilha. Os burros selvagens rapidamente se adaptaram a Bonaire. Eles são naturalmente adequados para ambientes desérticos como esses. Nos anos 50, sua população excedia 1.200. Havia 10 burros por cada 2,5 quilômetros quadrados. Sua dieta aqui consiste em grama, arbustos e plantas do deserto. As plantas também dão aos burros a maior parte da água que eles precisam. Os cascos espessos protegem suas patas e se beneficiam do solo áspero e rochoso. Os cascos das patas são do mesmo material que as unhas humanas e nunca param de crescer. Caminhar pelo terreno duro as diminui e evita o crescimento exagerado e doloroso. Para se refrescarem, os burros levantam a poeira do deserto e cobrem seus corpos. Isso os isola do sol quente.
Entre os machos há o líder. O macho dominante liderará um rebanho de cerca de 20 indivíduos. O rebanho inclui um harém de até 8 fêmeas, seus potros e muitas vezes alguns machos subordinados também. Hoje em dia, o lar do burro no deserto está mudando. O desenvolvimento na ilha e a crescente indústria do turismo intensificaram a concorrência pelo território. E, como os humanos invadem o território do burro, conflitos com seus novos vizinhos são inevitáveis. Nas Bahamas, as ilhas de Exuma têm a mesma extensão de Long Island, Nova York. Esta é a Big Major Cay, uma das 365 ilhas de areia que compõem o arquipélago. É o lar de alguns náufragos surpreendentes. Largados aqui, porcos no paraíso. Estas são as mesmas espécies de suínos que podem ser encontradas nas fazendas ao redor do globo. Mas esses são ferozes. Os porcos domesticados são descendentes de javalis selvagens. Estes porcos podem viver nas Bahamas agora, mas seus ancestrais vêm da Ásia. Mais de 10 mil anos atrás, as pessoas começaram a capturar e reproduzir javalis para comer. Hoje, os porcos domesticados são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Há cerca de 1 bilhão de porcos domésticos, tornando-os entre os mais numerosos animais grandes do mundo. Mas aqui, os porcos domésticos voltaram a ser selvagens e a viver vidas ferozes. Quer se trate de uma canção de ninar sobre os porcos, um conto popular com 3 porquinhos se escondendo do grande lobo mau, ou um romance clássico onde uma aranha bem-intencionada chamada Charlotte tenta salvar o seu amigo do abate. Histórias sobre porcos têm aguçado a imaginação das crianças durante séculos. E a de Big Major Cay não é uma exceção. A origem desses porcos se tornou uma lenda local. Alguns especulam que eles nadaram até a costa na sequência de um naufrágio no século XVI. A verdade é que eles foram realmente trazidos para cá como rebanho para a criação na capital das Bahamas, Nassau, na década de 1990. No início, havia apenas 5 porcos juvenis, e eles foram alimentados e cercados. Mas quando eles cresceram, eles escaparam. Os porcos sobreviveram na ilha por 7 gerações. Agora, a população cresceu para mais de 30. Eles podem tecnicamente ser porcos domésticos, mas esses javalis e porcas não perderam sua capacidade inata de encontrar comida. Porcos veem o mundo por meio de um aprimorado sentido do olfato. Cavando com seus focinhos alongados, eles podem farejar raízes comestíveis até quase 1 metro abaixo do solo. A maioria de sua dieta vem de raízes, mas eles também comem repolho selvagem e pequenos frutos. Eles tomam água nas 3 nascentes internas da ilha. Por natureza, os porcos são criaturas sociais e gregárias. Eles viajam em grupos, chamados de varas. Este é composto por 3 porcas maduras, um macho e seus descendentes. Uma disposição curiosa e uma dieta ampla significa que os porcos podem encontrar comida em quase todos os lugares, tornando-os um dos animais mais adaptáveis do mundo.
Mas há uma desvantagem para esse êxito fácil deles. Sem predadores, o número de porcos aqui continuará a crescer, até que não haja comida e água suficiente para todos. Isso é potencialmente devastador para o ecossistema nativo da ilha. Assateague é uma ilha de barreira que está paralela à costa leste dos Estados Unidos, de Maryland à Virgínia. É uma faixa estreita de areia e sedimentos, com quase 60 quilômetros de comprimento. Outra ilha, com outras espécies selvagens. Cavalos. Os cavalos de Assateague vivem soltos sobre os prados abertos da ilha. Estima-se que no mundo todo a população de cavalos domésticos e selvagens seja de 58 milhões, com mais de 9 milhões apenas nos Estados Unidos. Existem tantos cavalos nos Estados Unidos que, se eles formassem seu próprio estado, seria o 11º mais populoso do país. Antes de sua domesticação, os cavalos percorriam as planícies abertas e pastagens das estepes da Eurásia, da Ucrânia e da Mongólia. Primeiro eles foram usados como fonte de alimento, mas os humanos acabaram percebendo que cavalos mansos eram ótimos trabalhadores. Ao longo de milhares de anos, as pessoas traziam cavalos com elas pelo mundo, assim como porcos e burros. Os cavalos da ilha Assateague estão aqui desde antes da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Mas como eles chegaram aqui é um mistério. Alguns dizem que os cavalos chegaram quando 2 navios espanhóis colidiram com a ilha durante os anos 1500. Outros acreditam que os primeiros colonizadores escondiam os cavalos na ilha para evitar o pagamento de impostos sobre os animais. Independentemente de como chegaram, eles andam em liberdade há mais de 3 séculos. Hoje, 300 cavalos vivem em Assateague. Cavalos instintivamente formam rebanhos como este para proteger um ao outro e agir como vigias. Rebanhos de cavalos selvagens são frequentemente chamados de tropas. As tropas são lideradas por um macho dominante. Ele é um protetor do rebanho e executor da rígida hierarquia da tropa, liderando um harém de até 8 éguas. Além de um macho dominante, cada tropa tem uma égua líder, como este cavalo branco. Ela decide onde pastar e quando ir procurar água. Cavalos são presas. Eles ficam ansiosos e volúveis quando sozinhos. Mesmo aqui, onde não há predadores. A companhia e a hierarquia da tropa mantêm todos se sentindo seguros. Com o inverno a caminho, este cavalo começou a perder pelo para que uma pelagem mais grossa ganhasse espaço. A glândula pituitária do cavalo reconhece a mudança nas horas de luz do dia e produz um hormônio que desencadeia o aumento do crescimento do pelo. É um processo que faz o cavalo se coçar. Cavalos precisam manter sua pelagem bem preparada durante todo o ano. Ela regula a temperatura corporal e os protege contra o mau tempo. Cavalos também produzem feromônios, que permitem identificar outros membros do rebanho a mais de 100 metros de distância.
Claro, sempre há uma coceira que você simplesmente não consegue alcançar sem uma pequena ajuda. Quando os animais limpam uns aos outros, é um sinal de uma ligação intensa entre cavalos. Quanto mais cavalos um cavalo coçar, maior é seu status social dentro do rebanho. Os cientistas descobriram que as éguas que mais desempenham esse papel também são as que têm mais descendentes. Os cavalos passam entre 15 e 17 horas por dia pastando. Os cavalos aqui comem a grama que cresce no pântano salgado ou na praia. Esta dieta é rica em teor de sal, então os cavalos bebem o dobro de água que outros cavalos selvagens. Toda essa água os deixa inchados. A grama também é pobre em nutrientes, então os cavalos de Assateague são mais baixos e mais entroncados que outras raças. Cavalos adultos comem 21.000 calorias por dia. Pastar a grama e pisotear o campo tem um enorme custo para a ilha. E aumenta a erosão. Sem predadores naturais para controlar a população, esses cavalos podem comer toda a comida que desejarem sem se preocupar. Na década de 1950, havia 5.500 pessoas vivendo em Bonaire. Na época, isso significava que para cada 5 pessoas na ilha havia um burro. Mas com as mudanças nos arredores, os burros estão começando a desaparecer. Hoje em dia é o turismo, não o sal, que impulsiona a economia de Bonaire. 70.000 pessoas visitam o local anualmente. A maioria delas vem para mergulhar na água azul clara e explorar o recife de coral que rodeia a ilha. 16.000 residentes humanos agora chamam a ilha de lar. O desenvolvimento invadiu o antigo território dos burros, ou seja, há menos áreas para pastar e menos comida nas proximidades. Muitos também acreditam que os burros estão desequilibrando o ecossistema, matando plantas e, como os cavalos de Assateague, aumentando a erosão da ilha com seu pastoreio sem parar. O admirável mundo novo do burro está cheio de ameaças desconhecidas. E seus antigos instintos nunca o preparam para perigos como estes. Ao contrário dos cavalos, que instintivamente fogem das ameaças próximas, esses burros assustados congelam diante do perigo, parando para investigar ameaças. É uma defesa pouco prática, quando seu alcance se estende por estradas. Burros ficam perto da estrada por um motivo. É bastante engenhoso e eficiente para pastar. O asfalto repele a água, o que significa que durante a estação chuvosa, o escoamento da estrada transborda para a calçada, cultivando alguns dos verdes mais deliciosos da ilha.
Nos últimos anos, até 60 burros anualmente foram mortos em acidentes com veículos. Mesmo que seus números estejam diminuindo, ainda há muitos burros e não há espaço suficiente. Então, medidas foram postas em prática para controlar a população restante de burros selvagens de Bonaire. Machos dominantes foram castrados e depois liberados de volta à natureza. Enquanto isso, as éguas estão sendo transferidas para uma área protegida, a salvo do desenvolvimento da ilha. Limitar o número de burros que vagueia livremente pela ilha significa menos acidentes de carro e mais espaço para os burros pastarem. Mas o controle populacional pode ser apenas um gatilho no declínio do número de burros. Pode significar talvez que a longa história da vida selvagem dos burros em Bonaire poderia estar chegando ao fim. A colonização dos porcos selvagens de Big Major Cay, nas Bahamas, foi tão bem sucedida que os moradores agora se referem a este ponto como Pig Beach. Para evitar o sol quente, os porcos da ilha passam as horas mais quentes do dia na sombra. Eles preferem se alimentar no início da manhã e no final da tarde. Porcos não têm glândulas sudoríparas para ajudá-los a se refrescar. Eles são suscetíveis ao calor, queimaduras solares e até câncer de pele. Chafurdar na areia, embora não seja tão eficaz quanto um banho de lama, os esfria e também ajuda os porcos a se protegerem dos raios UV prejudiciais. E quando as coisas ficam muito quentes, esses porcos têm outro truque bem à frente dos focinhos. No oceano, algo faz barulho. E os porcos invadem o mar. E então, um comportamento ainda mais curioso. Os porcos vão em direção aos barcos parados. Eles pesam entre 45 e 90 quilos cada. E eles não são exatamente hidrodinâmicos. Mas o que esses porcos não têm em velocidade, eles compensam em determinação. Nos últimos 10 anos, a lenda de Pig Beach se espalhou muito além das Bahamas. E os porcos se tornaram a maior e única atração em Exuma. A visão, os sons e os cheiros de barcos e humanos tiram os porcos da vegetação e os chamam para a água. Esta não é a primeira vez que histórias de porcos nadando surpreendeu os humanos. Durante uma batalha naval da Primeira Guerra Mundial, um navio britânico resgatou um porco nadando longe de um navio alemão afundando. Ele foi apelidado de Tirpitz e tornou-se o mascote oficial da embarcação britânica. Em 1946, 200 porcos foram trazidos para as Ilhas Marshall para testar os efeitos colaterais de uma detonação de bomba atômica. Após a explosão, eles encontraram o porco 311 nadando são e salvo no Oceano Pacífico. Ele viveu seus dias restantes no Zoológico Nacional em Washington. Nadar é realmente instintivo em porcos e pode ser detectado até em seus ancestrais. Javalis são nadadores excepcionais.
Em 2013, um javali nadou 11 quilômetros no Canal da Mancha e foi encontrado em uma ilha na costa da França. Então, se os porcos sempre foram capazes de nadar, por que raramente os vemos fazendo isso? Em grande parte, porcos domésticos simplesmente não têm razão para nadar. Então, o que estimula os porcos de Big Major K a nadar? Comida, é claro. Ela é dada pelos mesmos humanos que vêm vê-los nadar. Amplamente considerado um dos animais mais inteligentes do planeta, os porcos têm capacidade intelectual semelhante à de elefantes, golfinhos e chimpanzés. Porcos têm excelente memória de longo prazo e exibem extraordinárias habilidades de solução de problemas. Ambas as qualidades lhes ajudam a explorar, o que se tornou uma fonte de alimento complementar confiável. Os nativos foram os primeiros a descobrir porcos nadando na ilha de Major K. Mas na era das mídias sociais, a notícia se espalha rapidamente. Em meados dos anos 2000, fotos dos porcos começaram a aparecer online. Em pouco tempo, os porcos se tornaram virais. Eles surgiram em manchetes internacionais, se divertiram com popstars, foram fotografados com modelos de maiô e até apareceram em reality shows na televisão. Hashtag porcos no paraíso? Não tão rápido. As visitas diárias e a alimentação suplementar estão começando a confundir a linha entre selvagem e domesticado mais uma vez. Embora os porcos daqui estejam sendo alimentados, não há ninguém diretamente responsável por seu bem-estar. Quando não controladas, as populações de porcos selvagens crescem rapidamente. Uma porca pode parir mais de 20 leitões por ano. O número de porcos selvagens nos Estados Unidos triplicou nos últimos 25 anos, de 2 milhões para 6 milhões de porcos. Uma ilha como esta poderia rapidamente se tornar invadida, devastando a flora e a fauna locais. No passado, o controle populacional de suínos era um matadouro. E ninguém parece disposto a levar esses porquinhos para o mercado. Mas se deixados sozinhos, o número de porcos que vive neste paraíso poderia tornar-se indomável. A areia que compõe as praias da ilha Satig vem da antiga rocha erodida das montanhas Apalaches que estão próximas dali. As ondas que se chocam contra a costa movem a areia e mantêm esta ilha de barreira em um estado de fluxo constante. Mas barreiras feitas pelo homem também moldam a vida nesta ilha, tanto para as pessoas como para os cavalos. Uma fronteira do estado atravessa a ilha, separando-a em 2 parques. A parte norte da ilha é a de Maryland, a Assateague Island National Seashore. A parte sul é da Virgínia, onde os cavalos vivem no Refúgio Nacional da Vida Selvagem de Chincoteague. Uma cerca separa os 2 parques e divide os cavalos da ilha em 2 rebanhos distintos. Este é um dos cavalos de Maryland. Agora, no seu 4º ano, ele está apenas começando a atingir a maturidade sexual. Ele está sozinho. O líder de sua tropa, provavelmente seu próprio pai, o expulsou quando ele ficou velho o suficiente para se tornar uma ameaça ao seu domínio.
Para cavalos, isso é uma prevenção instintiva contra a endogamia. Garanhões formam sua própria tropa ao atrair fêmeas que foram expulsas. Ou éguas que se afastaram de sua tropa para dar à luz. Os cavalos da ilha Assateague são um dos poucos rebanhos selvagens que perambulam nos Estados Unidos. Eles são temas de estudos em curso de cientistas que se esforçam para entender os segredos dos rebanhos de cavalos selvagens. Eles descobriram que cada cavalo forma laços estreitos com outros. Mas essas relações são tão propensas a desmoronar que os pesquisadores compararam a vida no rebanho com uma novela. O reino do cavalo na ilha de Assateague enfrenta um conjunto semelhante de ameaças aos do Império do Burro em Bonaire. Os cavalos são atraídos pela grama ao lado da estrada. E os humanos são atraídos pelos majestosos cavalos. É uma combinação perigosa e potencialmente mortal. Desde 1982, acidentes de trânsito mataram 29 cavalos na ilha. Mas os próprios cavalos podem ser seu pior inimigo. Ao puxar a grama, os cavalos famintos estão enfraquecendo a fundação da ilha. Este pântano salgado é regularmente inundado pelas marés. Assateague é uma ilha de barreira, e como todas as ilhas de barreira, é feita de areia. A grama é a cola que impede que a ilha desapareça. Quando esta área foi convertida em um parque nacional na década de 1960, havia apenas 28 cavalos vivendo no lado da ilha de Maryland. Uma tempestade havia diminuído sua quantidade e o parque procurou proteger o pequeno rebanho. Em 1997, o número do rebanho subiu para 165 e o parque enfrentou o problema oposto. A população de cavalos estava muito alta. Para proteger os cavalos e sua casa, o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos pôs em prática um plano para controlar a população. A maioria das éguas do lado de Maryland da ilha estão agora em controle de natalidade. Éguas que deram à luz pelo menos uma vez são atingidas com dardo contendo um contraceptivo equino de última geração. Nos primeiros anos do programa, a população continuou a crescer. Mas as autoridades foram pacientes e em 2014 a população de cavalos de Maryland caiu para 100 cavalos, sem abate ou remanejamento necessário. As éguas que recebem o contraceptivo chegam a viver mais porque elas são poupadas do estresse da gravidez e da amamentação. O futuro dos cavalos de Maryland foi assegurado. No lado da Virgínia, o apetite dos cavalos representa a mesma ameaça para a fundação da ilha. Mas as autoridades desse lado estão tentando uma solução diferente para gerenciar a população. Em todo o mundo, 95% dos burros ainda são trabalhadores domesticados. Em lugares como América Latina, Oriente Médio, Índia e África subsaariana, eles permanecem sendo um valioso animal de carga. Há cerca de 44 milhões de burros em todo o mundo.
e esse número está crescendo. Nos países industrializados é uma história diferente. Os burros estão em declínio acentuado. Carros e caminhões baratos significam que os burros são deixados para trás. O Santuário dos Burros de Bonaire existe para garantir o futuro da próxima geração dos burros da ilha. Ele foi criado em 1993 para ajudar a cuidar dos burros doentes e feridos da ilha. Deslocado pelo desenvolvimento e mortos por carros, antes do santuário, o império dos burros nas ilhas estava no caminho para a extinção. Os burros aqui são alimentados 3 vezes ao dia, uma dieta de ração para cavalo, legumes e tanto feno quanto eles possam comer. Hoje em dia é muito mais seguro para os burros de Bonaire viver no santuário do que tentar sobreviver na natureza. Este potro foi trazido para o santuário quando ela tinha apenas 2 semanas de idade. Ela foi atropelada por um carro e foi encontrada com uma perna quebrada. Sem o santuário dos burros de Bonaire, ela teria morrido. Aqui, os veterinários no local fazem check-ups regulares. O potro tem 2 meses agora e ainda está se recuperando. Eles alinham suas pernas com palitos de madeira para manter o osso reto. Os ossos dos burros crescem até os 3 anos de idade. Este é um momento crítico. Se o osso dela não endireitar, ela vai encarar uma vida de dor constante e terá que ser sacrificada. Mas até agora, a jovem potranca está bem. E se ela continuar se recuperando assim, poderá viver até os 40 anos. Hoje, perto de metade dos burros da ilha vivem em segurança no santuário. Isso significa que 600 burros não precisam se preocupar com acidentes de carro. Os machos dominantes são mais agressivos, então eles ainda vagam livremente fora daqui. A maioria é marcada, rastreada com chip e castrada para limitar o crescimento populacional. Enquanto isso, a ilha ainda está procurando maneiras para tornar a vida selvagem mais segura para os burros. Como esses sinais de rua, que foram colocados em toda a ilha, avisando aos motoristas que eles podem avistar burros na pista. O próximo passo é um estudo científico para determinar o número de burros que a ilha pode suportar. Quando a capacidade de carga da ilha for determinada e medidas forem postas em prática para manter burros selvagens longe do desenvolvimento humano, Bonaire estará segura para os burros mais uma vez. Até lá, o santuário continuará fornecendo a mais alta qualidade de vida possível. Isso inclui planos para intensificar o grupo genético da ilha, inseminando artificialmente éguas. Então, quando chegar a hora de os burros viverem livres novamente, eles terão a melhor chance possível de sobrevivência. O longo império dos burros em breve poderá se erguer novamente.
Em uma segunda ilha arenosa e deserta nas Bahamas, o crescente império dos porcos das Bahamas está crescendo. Estes porcos nasceram na Pig Beach, cerca de 88 quilômetros de distância de Big Major Cay. Eles foram realocados aqui porque é mais próximo da capital de Exuma e, portanto, mais acessível aos turistas. Esta vara é composta por 3 ninhadas separadas, cada uma com cerca de 4 a 7 leitões. Como todos os leitões, eles nasceram altamente desenvolvidos. Eles podiam ver e ouvir ao nascer e andar dentro de minutos. Os porcos mais novos têm apenas 6 semanas de idade, mas existe uma hierarquia por toda a vida entre os irmãos. Foi estabelecida no dia em que nasceram, enquanto os leitões competiam para mamar nas tetas. Os leitões são amamentados por até 5 meses, mas mesmo depois de serem desmamados, eles permanecerão próximos da mãe e dos irmãos. Ao contrário dos porcos em Big Major Cay, esses porcos não podem sobreviver sem ajuda humana. Porque não há nascente de água doce nesta ilha. Sua água potável é enviada para cá diariamente. Os porcos aqui foram domesticados novamente. Sua nova cerca é o Mar do Caribe. É uma estranha combinação de agricultura e turismo. A propagação deste império do porco poderia significar um desastre para ambos, os porcos e suas terras adotadas. Ao longo das Bahamas, outras espécies introduzidas como gatos e camundongos dizimaram o ecossistema da ilha. Deixar livre os porcos altamente adaptáveis poderia eventualmente fazê-los superar as espécies nativas e eliminar a vida vegetal local no processo. A natureza não regulamentada desse fenômeno bizarro significa que não há atualmente nenhum plano de manejo populacional. Mas para os porcos, a vida nas Bahamas é melhor que a vida na fazenda. A maioria dos porcos criados em fazendas não completa seu primeiro aniversário. Já esses, contanto que tenham comida, abrigo e água, poderiam viver por mais 20 anos. O Refúgio Nacional de Vida Silvestre de Chincoteague, na Virgínia, está no lado sul da ilha de Assateague. Embora estes cavalos sejam deixados em liberdade, cada um é marcado com o ano do seu nascimento. Então os números do rebanho podem ser monitorados ao longo do tempo. Existem algumas diferenças entre os cavalos do norte e os cavalos do sul de Assateague. Uma diferença é o nome deles. Aqui no sul, as pessoas os chamam de pôneis de Chincoteague. Geneticamente, um cavalo e um pônei são a mesma coisa. A diferença está na altura. Cavalos são mais altos. Mas a vida na ilha tornou estes baixos e entroncados com o passar do tempo. Assim, pelos padrões equestres, os cavalos de Assateague são, na verdade, também pôneis. O pastoreio implacável dos pôneis de Chincoteague representa a mesma ameaça para a ilha como seus primos do norte. Quando não gerenciadas, populações de cavalos selvagens podem dobrar a cada 4 anos. Mas mesmo que 70 novos potros nasçam a cada ano, o efeito no ecossistema aqui não foi tão grave. Para evitar superpopulações, este rebanho foi administrado por quase um século.
Mas isso foi feito de forma diferente daquelas de seus primos do norte. A cada ninhada, uma vez que os potros são desmamados, eles são reunidos e leiloados, enviados para novas casas fora da ilha. Hoje existem mais de 1000 pôneis de Chincoteague vivendo no continente. A raça é altamente valorizada por seu comportamento calmo e natureza resistente. Todos os anos, alguns potros são mantidos aqui para garantir que a população selvagem permaneça forte. Há agora 150 cavalos deste lado da ilha. Esse número vai de acordo com as recomendações dos ecologistas. Os 2 rebanhos são ambos considerados histórias de sucesso de conservação. Com o controle populacional adequado, a esperança é que o sol nunca se ponha no império dos cavalos da ilha de Assateague. Milhares de anos atrás, animais como burros, porcos e cavalos tornaram-se dependentes de seus donos. Da mesma forma, os humanos passaram a confiar neles, trazendo-os consigo enquanto viajavam pelo globo. Mas quando os animais são abandonados em novas terras estranhas, as consequências são imprevisíveis. Controlar a população de espécies selvagens continua sendo um desafio permanente para conservacionistas em todo o mundo. Esses impérios travam uma luta com os ecossistemas esgotados e as novas relações com os humanos. E esses rebanhos, tropas e varas continuam tentando encontrar a harmonia para eles e seus impérios animais.